Sejam bem-vindos, PNM Cast, nosso espaço onde trazemos empresários e pessoas de relevância da nossa região para falar um pouquinho, trazer situações inspiradoras para todos vocês. Antes de avançar, queria pedir, nos sigam nas redes sociais, @Módulos Empresarial, e quem estiver nos assistindo pelo YouTube, clica ali no sininho e siga a nossa página. Garanto que vai nos ajudar bastante. Teremos uma gratidão imensa quanto a isso. Ao meu lado, João Adolfo, não me apresentei ainda, sou o Tadeu Guirro. E do meu lado aqui, João Adolfo, meu sócio e um grande amigo. E hoje o nosso palestrante, o João falar às vezes. Professor Nailor Marques Júnior, ele que não tive o prazer de assistir às aulas, estudei no Colégio Platão, se não me engano, o Nailor era do Nobel. Sim. Mas ele é muito conhecido, né, por décadas já, inclusive a nível nacional, teve uma participação no programa com o Jô Soares, isso aí eu me lembro que repercutiu bastante na época, deve fazer uns 12 anos atrás, né, professor Nailor? Então, tem uma notoriedade, assim, que eu acho que difícil um maringaense que não tenha, pelo menos, ouvido falar a respeito do professor Nailor. Então, eu gostaria que o professor já se apresentasse, né, como que é a origem tua, porque da onde que a pessoa desenvolve o dom ou se torna um professor? É pela uma graduação, o curso que faz na faculdade, ou o caminho que a vida levou? Então, a tua origem, professor Nailor, né? Como que começa tudo na tua história? Eu nasci em Presidente Prudente. Primeiro, obrigado, João. Obrigado, Tadeu. Obrigado pelo convite. Eu nasci em Presidente Prudente e morei lá até os 13 anos de idade. Eu fui alfabetizada pelo meu irmão mais velho. Acho que aí tem um ponto a primeiro ponto de virada meu. Eu fui alfabetizado, eu não tinha 5 anos. Eu já lia e escrevia. Meu irmão mais velho, e eu fui criança nos anos 70, quando não, no final dos anos 60 e 70, quando todo mundo era apaixonado por futebol. O Brasil ainda é apaixonado por futebol, mas já não é mais a mesma coisa que era antes. Antigamente era uma coisa assim, que não tinha, era quase que uma patologia. E vamos pensar que o Brasil foi tri nos anos 70 e todo mundo gostava de futebol, menos eu. Então o que acontecia? Se você não gostasse de futebol, um menino de vila, eu era um menino de vila, você não gostava de futebol, metade da sua diversão estava limitada. Porque a gente brincava de pega-pega, polícia e ladrão, enfim, as brincadeiras que todo mundo brincava, não é? Mas chegava um momento que as pessoas diziam, as meninas iam brincar de boneca e os meninos iam jogar futebol. Como eu não gostava de futebol e também não gostava de boneca, eu ia ler. Isso me levou para a leitura. Então, eu não tenho um período da minha vida consciente em que eu estive sem um livro na mão. Não tem esse período da minha vida em que eu estive sem um livro na mão. Bom, vou para a escola aos 5 anos de idade. Eu entrei no primeiro ano, meu tempo não tinha pré-primário, e mesmo que tivesse, eu era criança pobre, para crianças pobres não tinha, você não tinha acesso a isso. Talvez existisse o pré, talvez, não é? Mas para mim não tinha, porque eu era pobre, então não tinha acesso a isso. Eu ia direto para o primeiro ano do ensino médio. Hoje não, hoje a gente evoluiu muito, então toda criança tem acesso, ou deve ter acesso à educação básica. Mas eu já estava alfabetizado, então ia ao pré ou não ia ao pré não fazia muita diferença, porque eu era uma criança de bairro, então o que a escola faz, que é socializar a criança mais cedo, que é um dos papéis da escola, eu já estava mais que socializado com meus amigos de escola, sempre tive muitos amigos, tem até hoje. Quando eu entrei na escola, eu tive grandes professoras, grandes, tanto que o meu primeiro livro de educação, Educação para a Felicidade, é dedicado a elas. Georgina, depois Dona Aide, Dona Eunice, não é? Essas mulheres, elas foram assim muito determinantes na forma como elas conduziam. A minha professora de primeiro ano, veja como isso marca uma criança. Eu fui para a escola no primeiro dia, não quis ficar, minha mãe ficou comigo. Eu no segundo dia não quis ficar, no terceiro dia não quis ficar. Esta professora disse, não venha aqui. Ele quer ir embora porque você sabe que você está na porta da escola. Não é? Vai embora. Né? Vamos fazer melhor. Eu desvio o meu caminho, olha que coisa linda, eu desvio o meu caminho e eu passo e pego ele. Ela desviava o caminho, eu ficava sentado numa árvore perto da minha casa, ela passava, me pegava pela mão e me levava para a escola. Você tem noção de que é você chegar, você não ter 6 anos completos, e você chegar na escola de mão dada com a sua professora? Você tem noção o quanto confere de status a você isso? Quer dizer, ela fez isso de boa vontade, de coração, de instinto pedagógico, ela era uma moça, tinha 20 anos, não é? Então, o que acontece é que aquilo era dela.
Aquilo me marcou profundamente, mas profundamente. Né? Ela, depois na sequência a dona Darcy, a dona Eunice, dona Aide, elas formaram a base do meu desejo de ser professor. Quando eu entrei no primeiro ano, nessa escola, todo mundo sabia, ninguém sabia ler e escrever. Quem sabia? O Nailor. Bom, como é que você faz com uma criança que gosta de falar? As pessoas não acreditam, mas eu gosto muito de falar, não é? E como que você faz com uma criança que gosta muito de falar? Essa professora intuitivamente disse, olha, eu estou alfabetizando os meninos e eles precisam de ajuda. Eu sou uma só, na época deviam ser 40 crianças, você ajuda os da parte de trás e eu ajudo os da parte da frente. Agora você imagina você ter 6 anos, agora eu completei no primeiro ano, sendo monitor da sala. Aí ela logo me colocou no jornal da escola e assim foram os 4 anos. Quer dizer, alguém que se interessava por um ser humano, porque quando você é professor, fundamentalmente você se interessa por seres humanos. Um professor é uma ponte lançada sobre o abismo da miséria. Então você tem um terreno aqui, não é? Que é o terreno da ignorância, do lado de cá você tem o terreno da sabedoria, não é? O terreno da formalização, e entre esses dois existe o abismo da miséria. O professor é aquele que se lança sobre esse abismo para permitir que as pessoas passem por ele. Então, quando eu encontro muita gente fala assim, você foi professor, seus alunos são muito mais ricos que você, este é meu papel na Terra. Esse é meu papel na Terra, é fazer as pessoas passarem por mim e se tornarem seres humanos melhores. Essa é a minha história de professor. Agora, para lembrar, inclusive, o nome de 3 professoras, acho que eu fiquei tentando fazer um exercício, eu lembrava Sim, de das uma 4. das minhas primeiras professoras e não consegui, Tadeu? Eu Lembro das tenho 4. isso aí. Mas vamos lá. E trouxe nesse assunto, esses dias, assisti um curto vídeo seu falando sobre o mito de ensinar e educar. Sim. Que hoje nós temos, talvez gravado ainda, que o papel de ensinar na escola e o de educar é dos pais. Sim. Onde o professor trouxe que, na verdade, é um mito, que, na verdade, é um os mito. dois Ensinam. ensinam e os Sim. dois educam. A educação é assim, o processo é ensino-aprendizagem. Então, a escola ensina e a família ensina também. O que acontece é que a escola ensina matemática, química, física, língua portuguesa, literatura, história, sei lá o quê. E a família ensina a respeitar os mais velhos, ensina a ir à igreja, ensina as meninas não sentarem com as pernas abertas, ensina a dar lugar para as pessoas, a dizer muito obrigado, por favor, com licença, a esperar o seu tempo de fala, a não falar com a boca cheia, a não comer de boca aberta, a não colocar os cotovelos sobre a mesa, a não interromper as pessoas quando falam. Percebe que tudo isso é um ensino. Agora, a sua mãe ensina a tomar banho, a lavar bem as orelhas, enfim, a conferir, a mãe confere, quando você é pequeno, sua mãe confere, se você no começo ela te dá banho, depois ela confere, se você lavou as orelhas, se você lavou entre os dedos. Veja, esse é todo um processo de ensino-aprendizagem. Chega um momento em que você não precisa mais disso. Então, por exemplo, eu tenho um filho. Hoje tem 16 anos. Quando meu filho era pequeno, eu com a mãe dele, a gente ensinava exatamente essas mesmas coisas que todos os pais ensinam e os que não ensinam têm de ensinar. Viu? Só para os pais que estão nos ouvindo aqui, você não tem direito de abrir mão do seu filho. Eu me cansei, você não pode cansar, você está desautorizado a cansar. Não é? Você escolheu ter um filho, é sua tarefa. Eu trabalho o dia inteiro, problema seu. Isso é um problema seu. Você não pode desistir do seu filho. Você não está autorizado a desistir. Todos os pais que estão me ouvindo, vocês não estão autorizados. Professores, vocês não estão autorizados a desistir dos seus alunos. Não estão. Ponto final. É simples assim. Então, o que acontece? O processo é demorado de ensino-aprendizagem. Mas chegava uma hora em que o Miguel não fale de boca, não come de boca aberta, não fale de boca cheia, não interrompa as pessoas. Diga por favor, diga obrigado, diga com licença. Bom, perto de mim, ele até me afrontava às vezes, não fazendo e tal. Mas quando ele ia à casa dos outros, as pessoas diziam, ele fazia isso. Entrava, licença, agradecia, sentava, esperava a vez de fala dele, não falava de boca cheia, não comia de boca aberta, enfim. Quando as pessoas me encontravam, elas diziam, nossa, mas como Miguel é uma criança bem educada e não ensinada. Porque educação é o que sobra depois que o processo ensino-aprendizagem se encerra. Só que quando um processo ensino-aprendizagem se encerra, abrem outros. Então a gente tem muitos processos ensino-aprendizagem acontecendo o tempo todo. Ora, você é advogado, João é contador, contabilista. Os dois, contabilista e economista. Economista. Pois bem, o que acontece? Quando você foi à faculdade, você foi ensinado a ser advogado.
Você foi ensinado a ser contabilista, a ser contador e tal. Você foi ensinado a fazer isso. Quando terminou, te deram um certificado, disseram, agora você pode andar com suas próprias pernas. Alguns que concluiriam bem o processo podem andar com as próprias pernas. Outros não vão andar nunca, porque eles passaram a universidade abrindo mão deste momento de rico, que é o contato com os professores, com os bons professores e com os maus professores. Perderam a possibilidade de fazer um estágio com alguém que já sabia, para daí transferir sabedoria. Porque o que você aprende, para usar uma expressão contemporânea na escola, é hard skill. O que a gente chama de hard skill são os conhecimentos técnicos. São todas as tecnicalidades que eu tenho que ter para poder exercer determinada profissão. Mas o que conta na vida são soft skills, que um skill, para quem está nos ouvindo e não conhece a expressão, é uma habilidade que você desenvolve. Quando você soma várias habilidades, você forma uma competência, e quando você soma várias competências, você vira uma meta-competência, que nada disso tem a ver com talento. O que acontece os soft skills são todo relacionamento humano. Então, por que hoje inteligência emocional, inteligência social caiu no gosto das pessoas? Eu tenho que desenvolver inteligência emocional porque eu tenho que conviver. Isso é um skill que eu preciso desenvolver, porque o mundo é feito de pessoas. Todo mundo está preocupado com a inteligência natural. E eu preocupado, inteligência artificial. Desculpa, todo mundo preocupado. O que vai acontecer com a inteligência artificial? A grande preocupação do ser humano não tinha de ser o que vai acontecer com a inteligência artificial. O nosso problema não é a inteligência artificial, o nosso problema é a burrice natural. Não é? É a burrice natural que distingue quem não tem isso, quem tem a sanha, o desejo de aprender, de crescer, de se tornar uma pessoa melhor, ele vai procurar isso aí. O mundo não é feito de faca e queijo. Vocês ouviram isso quando eu era pequeno. Fulano de tal nasceu numa família rica. Ele nasceu com a faca e o queijo na mão. Se você não tiver faca e queijo, vocês estiverem nos ouvindo, vai ao supermercado e compra. Lá tem faca e tem queijo. O mundo não é feito de faca e queijo, o mundo é feito de fome. O que move o mundo é fome. Quem tem fome encontra faca e queijo. Isso aí, professor Nailor, anteriormente aqui, você comentou a respeito de que teve a experiência com os professores bons e ruins, e agora você repete. Existe algo aproveitável no professor ruim? Claro, claro. Eu penso assim, olha, o Aristóteles disse, virtus in medio. Até quero contar depois uma história do meu tio, que não sabia ler nem escrever. O Aristóteles disse virtus in medio, que quer dizer, traduzindo para o português, a virtude está no meio, não é? Bora, por que eu tenho que ter, então, um professor bom e um ruim? Porque eles balizam a minha conduta profissional, eles balizam a minha conduta humana. Né? Eu tenho que saber o que é um professor bom porque eu caminho na direção dele. Não para ser igual a ele, mas para me espelhar nos bons exemplos que aquele professor deu. De determinação, de ser protagonista, de ser líder de si mesmo, de fazer as coisas acontecerem, que é o que os protagonistas fazem. Os protagonistas, eles são essencialmente corajosos, porque eles puxam o mundo para trás de si. Né? Eles vão puxando, vai criando um vácuo e o mundo vai indo atrás do protagonista. O bom professor é assim, é aquele que entra na sala de aula e ele não tem que falar, eu sou bom, eu sou formado, meu currículo, nada disso. Isso é toda conversa de quem é fraco. Isso é conversa de quem não tem segurança, de quem você é. Você entrou num lugar, abriu a boca, 5 minutos depois todo mundo sabe quem é você. Ninguém duvida da sua inteligência, se você realmente é inteligente, se você realmente é sábio. Eu não falo só de inteligência formal, não. Eu falo também da inteligência vivencial, né? Daquela que é uma sabedoria de pessoas que são sábias e que efetivamente nunca frequentaram efetivamente uma escola. Mas eu tenho que ter também do outro lado, no contraposto, né? Eu tenho que ter no contraponto, eu tenho que ter um professor ruim, não é verdade? Eu tenho que ter um professor ruim, até por uma questão de dialética. Eu tenho que ter o ruim para balizar. Né? Exatamente, eu tenho que ter o bom e a minha tentativa é andar pelo caminho do meio. E eu estava dizendo que queria falar do meu tio. Quando eu era pequeno, eu passava férias nos sítios de uns tios, de minha mãe, não é? E eram homens que não frequentaram a escola. Alguns deles não sabiam nem ler, nem escrever. Eram pessoas que a única coisa que eles sabiam bem era cuidar da lida do campo. E fizeram isso muito bem, tanto que prosperaram, não é? Sem ter uma educação formal. Mas um tio, eu andava, eu ia levar comida no campo, e quando eu estava voltando com esses tios, eu estava andando muito perto do arame farpado. Muito perto do arame farpado. E um tio me disse, até boi sabe que perto do arame farpado só tem capim poeirento e perigo de você se enroscar. Ande pelo meio. Veja que meu tio não conhecia Aristóteles, mas meu tio me disse virtus in medio, a moda dele.
eu acho essa de uma sabedoria assim magnífica. Só quando eu descobri Aristóteles, muito mais tarde, eu descobri que meu tio era um sábio, né, dentro daquilo que ele era capaz de fazer. Eu acho isso bárbaro. Ô, senhor Nailor, eu estava conversando com um amigo nosso aí, o Rony, acho que você deve conhecer. Daí Sim. ele aproveitou e falou assim, João, dá uma perguntada, até porque você, o senhor Nailor, veio da iniciativa privada, né? Sim. E a gente estava discutindo a respeito dos gastos públicos, porque se entrar no portal de transparência, às vezes aquele meu pior professor da universidade estadual, pública, ele tem um salário superior a 30 mil reais. Sim. E na contrapartida, você tem as universidades privadas que de repente não remuneram tanto. E como que você vê essa inversão de valores? Aquele que é o bom professor, de repente é justo o que não é reconhecido financeiramente, e se existe uma disparidade entre o sistema educacional, aquele que o Estado oferece, o que ele está querendo entregar efetivamente? Na verdade é assim, né? O Brasil é um país capitalista, vive deste capital, sangra as pessoas que produzem riqueza, sangra vergonhosamente, e no mundo político faz leis que são socialistas, né? Isso é uma incompatibilidade maluca, porque eu sangro essas pessoas que produzem. É muito comum você ver políticos, não quero citar nomes aqui, mas é extremamente comum os políticos em televisão baterem no peito e falarem mal da iniciativa privada. Eles vivem da iniciativa privada. Os funcionários públicos, todos que estão nos ouvindo, de qualquer esfera, vocês vivem do dinheiro do pagador de impostos. O Estado não produz nada. O Estado é de uma incompetência atroz. O Estado é de uma incompetência atroz. Então o que acontece? Ele sangra esta iniciativa privada, dificulta o trabalho da iniciativa privada, mas ama aumentar cada vez mais os impostos. Por que se aumentam tantos impostos no Brasil? O que significa isso? No frigir dos ovos, uma incompetência atroz deste Estado. O Estado brasileiro ele tem estatais em atividades meio. Qualquer país que se preza não tem o Estado em atividades meio, né? O Estado não tem que produzir energia elétrica, o Estado não tem que produzir água. Isso não é papel do Estado. O Estado não tem que produzir nada disso. O Estado tem que cuidar de segurança, administração pública e escola. É isso que o Estado tem que fazer. Todo o resto que o Estado faz, o Estado tem prédios alugados. É só verificar quantas pessoas entregaram seus prédios para o INSS, e esses prédios estão aligados por amigos do rei, pagos por uma bagatela. Na verdade, o Estado tem que se desfazer de tudo isso. Na verdade, Brasília é um erro, né? Brasília foi um erro. Na verdade, Brasília afastou os políticos das pessoas que os elegeram. Brasília é um erro, na verdade. E manter esses caras em Brasília o tempo todo, na minha opinião, é um erro atroz, né? É caro, Brasília é caro. E eu digo Brasília, não a cidade de Brasília. A ideia que está por trás da democracia. Obviamente, tem muita gente que trabalha em Brasília, que produz Brasília, que faz muita coisa. Estou dizendo que ele ter levado a capital para lá não fez absolutamente nada. Qual era a ideia? Desenvolver o Centro-Oeste. Quem desenvolveu o Centro-Oeste foi a agricultura, foi o agronegócio, não foi a capital ter ido para lá. Podia ter ficado muito bem no Rio de Janeiro, onde ela já estava, onde já tinha tudo funcionando, ali onde já era uma cidade. Gastou-se uma fortuna para absolutamente nada, na minha opinião. Reparem as pessoas que estão me ouvindo e que porventura sejam de Brasília. Não é verdade? Claro, como em tudo na vida, nós temos funcionários públicos bons e funcionários públicos ruins. O que nós temos que fazer é diminuir o tamanho do Estado, né? Não para o Estado mínimo, mas para o Estado necessário. Né? Há momentos em que o Estado tem que estar, segurança pública é característica do Estado, defesa de fronteira é característica do Estado, defesa nossas milhas marítimas é papel do Estado, não é verdade? Policiamento ostensivo preventivo é papel do Estado, educação de qualidade é papel do Estado, saúde de qualidade é papel do Estado, todo o resto é jogar dinheiro fora. Todo o resto é jogar dinheiro fora. Então a minha preocupação não é só com o professor público que ganha muito mais que o professor privado. Está errado. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Mas se a gente for discutir, o que vai acontecer? Você vai nivelar por baixo. Que é essa a ideia. A mediocridade gosta de nivelar por baixo. E a diferença do professor do nível superior público para o do ensino básico. Exatamente. Também está um desbalanceamento. Tudo está errado. Na verdade, está tudo errado. Nesse sentido. Absolutamente está tudo desbalanceado nesse sentido. Eu sei que muita gente vai me ouvir dizendo isso, e por paixões políticas, as pessoas vão me criticar. Eu sei que as pessoas... Então você que vai me criticar aqui, me ouvindo isso, eu queria que você parasse um pouco e prestasse atenção. Você gosta
de que o seu dinheiro vá e não volte? Você gosta que o seu dinheiro seja gasto com viagens ineficientes? Você gosta que eu pague despesas, que eu pague? Nós temos um judiciário caríssimo, nós temos um Ministério Público caríssimo, a máquina pública em todos os poderes, ela é muito cara, né? E o que a gente precisa é diminuir esse gasto para oferecer um serviço de melhor qualidade. Claro que em todos os níveis e em todos os segmentos tem gente que trabalha muito, tem gente realmente que trabalha sério, mas essas pessoas do mundo público que também trabalham sério também são injustiçadas, porque se eu ganho X, né, e meu amigo ganha X e eu não faço serviço nenhum, né, e ele faz todo o serviço e os dois acabam nós dois acabamos recebendo a mesma coisa, isso é uma injustiça. Ora, em 1917, só para encerrar meu raciocínio aqui, em 1917, o Rui Barbosa fez um discurso magnífico na Universidade lá de São Francisco, chamado Oração aos Moços, que ele nem pôde falar efetivamente, porque não estava bem de saúde, ele morre algum tempo depois. Mas o fato é que quem não leu e quiser ler o livro vale a pena, o discurso dele está impresso, chama Oração aos Moços, e num determinado momento ele discute o que seria a igualdade. Ele dá um conceito que para mim é magistral. O conceito da igualdade consiste em atenuar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais à medida que se desigualam. Tratar os desiguais com igualdade ou os iguais com desigualdade é uma desigualdade flagrante, não é uma igualdade real. Então me parece que o mestre já matou a questão. O que nós estamos vendo é nós estamos tratando igualmente os desiguais e desigualmente os iguais. Isso está errado. Algo de 1917 soa tão atual hoje, Totalmente né? atual, porque é verdade. E Nailor, além de professor, escritor com vários livros publicados e palestrante, Sim. quais são as principais lições, o que você busca e traz em seus livros e palestras? Primeiro, conduza seu próprio destino. A vida não te deve nada. Característica de um protagonista, de um líder de si próprio, porque se você não puder liderar você não vai liderar nada na vida. Nós estamos vivendo uma época muito louca, em que todo mundo é líder de alguma coisa. Liderança não é cargo. Liderança é um jeito de ver a vida. Não é? Eu posso estar numa escola, o líder da minha sala é o meu professor e é um aluno que lidera tudo. É um aluno que faz tudo acontecer. Não é? Vocês são empresários e sabem disso. Você tem alguém que puxa a fila. Alguém que é aquela pessoa que levanta quando algo precisa ser feito e ninguém está fazendo, ele vai lá, levanta e faz. Né? Então eu gosto muito dessa definição de que para você saber se você é líder ou não, olha para trás. Se tiver alguém seguindo você, você é. Se não tiver, você não é. Ponto final. O líder é aquela pessoa que te inspira e você quer caminhar atrás dele. Não porque ele pediu para você caminhar. Porque o que ele diz, o que ele faz com que você queira caminhar atrás dele. Não é verdade? Não. Jesus Cristo não obrigou nenhum dos apóstolos a andarem atrás dele. Ele convidou as pessoas que viessem com ele. E algumas pessoas, inclusive Pedro, mais marrentinho, não é verdade? Relutou tudo que ele pôde em seguir o caminho. Com o tempo, ele foi percebendo que aquilo que o mestre dele falava procedia, fazia sentido, não é verdade? E as pessoas dizem, não, as pessoas passaram a seguir o Cristo porque o Cristo fez milagres. Não é porque ele fez milagres. Os milagres só confirmavam o poder que ele dizia que tinha. O que acontece é, as pessoas começaram a segui-lo porque viam sentido naquilo que eles estavam fazendo. O Cristo podia ser um homem mau, não é verdade? Ele era um homem bom, mas podia ser um homem mau. Não é? Hitler era um homem mau. E as pessoas seguiam Hitler do mesmo jeito. O que eu estou dizendo é porque as pessoas viam sentido naquilo que ele estava fazendo. Então, o cara que, primeiro de tudo, você comanda a si próprio. O Cristo sabia quem ele era. Até porque, quando ele começa esta pregação que nós conhecemos, ele tem 30 anos. Quer dizer, ele não começou bebê. Né? Ele começou com 30 anos. O que acontece é, há um vácuo na história dele, mas quando ele aparece, ele já é um rabino, não é verdade? Ele já é um rabino. E vamos deixar claro aqui, ele era judeu, não é verdade? Na cruz dele está escrito Jesus de Nazaré, rei dos judeus. É o que ele era. Para um romano, ele era judeu. Eu sou cristão, mas eu não tenho uma religião, mas sou cristão. Agora, o que acontece eu não estou interessado na religião A ou B, eu estou interessado naquilo que ele fez e que, para mim, fazia sentido. Agora, imagine para quem conviveu com ele. Então, havia uma liderança natural. E essa liderança existe em todas as pessoas. Em qualquer atividade que você fizer, alguém vai puxar a fila. Então, a lição é, seja protagonista, seja líder de si mesmo, seja protagonista da sua existência. Isso não tem nada a ver com ganhar dinheiro, viu?
Não tem absolutamente nada a ver, porque senão eu não teria escolhido a profissão de professor. Eu fui empresário durante bastante tempo. Eu tive 3 escolas, eu tive empresa de show, eu tive livraria, eu tive muitos negócios, mas eu sou professor. Eu quero ser professor. Então, quando um aluno meu, e eu tenho dezenas, centenas de ex-alunos que ficaram muito, muito, muito ricos, e isso me deixa muito, muito, muito feliz por eles, né? Porque eles passaram por mim. Eu também fui das estacas dessa ponte, e eles passaram. Esse é meu papel. Alguns professores falavam assim, você vê, o cara foi nosso aluno, agora está ganhando uma fortuna, fez direito, fez medicina, fez engenharia, montou uma empresa. Então você para de dar aula e vai montar uma empresa. Para de dar aula, vai fazer medicina. Para de dar uma aula e vai fazer direito. Na verdade, não. Eu ganhei dinheiro advogado. Quando eu deixei meu escritório para ser professor, eu reduzi meu salário eu caí 90%. Né? Caí para 10% do que eu ganhava. Pergunta, eu estava triste? Não. Mas o que aconteceu? 4 anos depois, eu ganhava tanto quanto eu ganhava. Por quê? Porque as pessoas viam um protagonismo nas minhas aulas. Eu dei aula e as pessoas, na minha sala, os alunos assistiam uma aula. Quando eu saía daquela sala para ir para outra sala, os alunos iam junto para ver a mesma aula de novo. Ele levava o pai, levava a mãe, levava o tio, levava o irmão. O que significa isso? Algo de muito significativo este homem está fazendo. Porque a escola no Brasil, o cara fala assim, eu não quero assistir aula, Deus me livre para a escola. Então por que os alunos iam e levavam o pai e a mãe? Ninguém convida o pai e a mãe para ir para o inferno. Você convida se você viu alguma coisa que faz sentido. Então, faça sentido na vida dos outros. Mas nessa questão de Cristo, tem um outro aprendizado que o professor falou agora, o lado inverso. Tinha o líder e tinha os seguidores. E todos estavam enxergando, vendo a mesma imagem do líder. Porém, cada um tomou um caminho diferente. Claro, porque que são é pessoas diferentes. Que é a questão olhar e ver, né? Sim, são pessoas diferentes, claro. Eles tinham personalidades diferentes. E sabe o que é mais interessante? Eles eram jovens. Né? A gente olha, quando o cara pensa você fala em apóstolos, todo mundo imagina um bando de velhinho barbado. Eles eram jovens, eles eram meninos, né? Eles eram garotões, né? Eram garotões. Hoje nós chamaríamos de adolescentes, que eles tinham 20 e poucos anos. Então, você imagina se você acha que o seu filho dá trabalho hoje com 20 e poucos anos, o Cristo não teve menos trabalho. Mas se ele quisesse não ter trabalho, o que ele teria feito? Ele teria se sagrado imperador de Roma, que era mais fácil. Daí ele pegava o exército e mandava matar as pessoas. Não é verdade? Então ele teria ido lá, para quem eu quero para mim, para ser meus apóstolos? Eu quero filósofos, eu quero pessoas formadas, quero jurisconsultos. Ele não foi pegar gente do povo, ele pegou gente como completamente despreparada. Essa é a sacada, Cristo era professor. Essa é a sacada da vida. Eu não sou professor para o aluno que senta na primeira fileira. Professores que estão me ouvindo, você não é professor para o aluno que senta na primeira fileira, que faz todos os exercícios, que nunca falta, que está sempre certinho. Você é professor do aluno que precisa de você. E o Cristo foi buscar pessoas que precisavam dele, para mostrar que a metodologia dele era capaz de subverter aquelas pessoas em favor de uma causa. Meu trabalho é igual. Muitos alunos tinham assim, professor, eu dei muito trabalho para você, não é verdade? Sim, mas esse era meu papel, é que eles me dessem trabalho. E com minha aula, né, tentar seduzir esses alunos a quererem voltar no dia seguinte, e no outro dia, e convidar o pai, a mãe, e quem quer que fosse. Então, nesse ponto, eu sou muito feliz. Eu acho que Deus... Só um minutinho aqui. Pelo amor de Deus, em nenhum momento eu estou me comparando a Jesus Cristo. Eu estou querendo, não, estou considerando isso aqui porque as pessoas elas fazem ilações a respeito daquilo que a gente fala. Em nenhum momento, pelo amor de Deus, né? Cristo nas alturas, eu aqui no chão, simples mortal. O que eu estou dizendo é que há uma conexão entre você se entregar a um trabalho e usar o seu trabalho para fazer aquelas pessoas serem reveladas a elas mesmas, cada um no quanto pode fazer isso. Claro, Cristo sendo Cristo e eu sendo eu, não é? Professor Nailor, o Cristo, então, Jesus é um grande exemplo, talvez o maior, mas a gente viu outros, você citou inclusive até o Hitler. Claro. O público nosso, ele é estritamente voltado a empresários e empreendedores também em fase inicial. Sim. Às vezes dá a impressão, se a gente bater só no exemplo de Cristo, como se fosse um dom, Não, algo natural. não É é. possível desenvolver Claro a que é. qualidade, a Claro característica de liderança? E qual que seria o meio para isso? Primeiro, ouça atentamente os sinais das pessoas que trabalham com você. Ouça atentamente as pessoas que fazem negócio com você. Ouça. Hoje as pessoas me falam assim, eu queria que você me desse um curso de oratória. Por que as pessoas não fazem primeiro um curso de escutatória?
Ouça primeiro o que a pessoa está dizendo para você. Preste atenção em sinais. As coisas não acontecem do nada. As pessoas pensam que um dia a coisa aconteceu. O cara nasceu e ele virou empresário. Não é assim. Você olha para o Bill Gates, olha a história do Bill Gates, olha a história do Jobs. É um resultado inteiro. Todo mundo teve uma trajetória. Tem lá o tal Instagrammer que tem 16 anos e falou alguma bobeira na internet e ficou milionário? Claro que tem, mas eles são a exceção. E do jeito que eles vieram, eles vão embora. Esses caras não farão história, eles vão desaparecer. Essa que é a verdade, vai passar essa febre e eles vão sumir. Quem se lembra quem eram os reis do Orkut? Ninguém se lembra, ninguém lembra sequer do Orkut, quanto mais quem eram os reis do Orkut, compreendem? Os reis do Instagram também passarão, os do Facebook também passarão, porque eles estão aí para passar. Tudo isso é muito breve, tudo isso é muito breve. Agora, você tem que fazer algo muito mais impactante para você poder encravar o seu nome na vida. Agora, eu posso fazer isso no microcosmos que eu tô. Eu não quero cravar meu nome na história, mas eu quero cravar meu nome entre as pessoas que trabalham para mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, esse cara é correto, esse cara vale a pena seguir. Eu trabalho ali porque eu trabalho para ele, não é verdade? Eu acredito no projeto dele, não é verdade? Ele olha para mim, ele me enxerga. E quando eu digo ele me enxerga como um ser humano. Não importa se eu seja o gerente da empresa dele, ou se eu sou o faxineiro, ou se eu sou a mulher do café. Ele me enxerga como um ser humano. Ele vê em mim minhas qualidades. Ele me cumprimenta verdadeiramente. Ele não passa e fala, oi, bom dia, olhando para o céu. Não. Oi, bom dia, dona Maria, como vai? Tudo bem para a senhora? Bom dia, seu Zé, como tá? E a limpedadura, tá sol, né? Tá sol, né? Varre um pouco lá na sombra, espera o sol acalmar, que depois o senhor volta pra cá, não sofre aí não, cara. Putz, o cara me cumprimentou, o cara me chamou pelo nome, o cara pediu pra ir um pouco pra sombra. Quer dizer, isso não tem preço. Isso você pode fazer em qualquer tamanho que tenha a sua empresa. Se interesse pelas pessoas. O mundo é feito de pessoas. Repare que nós estamos num estúdio. Esse estúdio só existe porque tem pessoas aqui. Vocês estão me entrevistando, né? E as pessoas estão todas aqui no back-office trabalhando. Se a gente for embora, isso aqui é uma sala. Todos os equipamentos caríssimos estão aqui, não servem para nada. Eles só existem quando um ser humano sopra a vida. Essa é a metáfora da vida, né? Amassar o barro e soprar. O que nós estamos fazendo aqui é isso, é soprando vida nesse instrumental todo que está aqui. Sem nós, isso aqui não serve para nada. O mundo existe para os seres humanos. Fora isso, todo o resto é bobagem, todo o resto é paisagem, não é? Todo o resto é paisagem. E aqui quero dar uma lição, sem querer voltar nesse assunto do Cristo, mas tem uma lição do Gênesis que me parece muito boa, né? Que é uma grande lição de liderança que me parece muito boa. Né? No Gênesis capítulos 1 e 2, tá assim, né? No princípio era escuridão, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse, faça-se a luz ou haja a luz, depende da tradução da Bíblia que você quiser. Notem que Deus não fez a luz, Ele mandou fazer a luz. Ele mandou juntar as águas, ele mandou juntar o sólido, ele foi mandando, ele foi dizendo, faça. Ele viu que era bom e mandou fazer tal coisa, e ele mandou fazer. Mas 3 coisas ele fez com as próprias mãos. Então, líderes que estão nas suas empresas, que estão nos ouvindo aqui, para trazer isso para o mundo das pessoas. Há coisas que eu posso delegar, dado a minha condição. Mas há coisas que são de tal modo importantes e significativas que eu tenho que botar a mão na massa e tenho que ir lá fazer. Eu não posso delegar coisas que sejam inerentes à minha pessoa. Então, 3 coisas que o Cristo fez. A primeira delas, ele amassa o barro, não importa no que você acredita. Estou falando do Gênesis, tá? Não vamos discutir aqui. Se você for ateu, amigo, preste atenção. Né? A Bíblia também é para ateus, viu? A Bíblia também é para ateus, é para todo mundo. Então, é uma história. Né? Então, você pega... Ele amassa o barro, mas ele não diz, Deus mandou amassar o barro. Não. Ele amassou com as próprias mãos. Porque ele está fazendo naquele momento e sopra o Espírito Santo ali, que naquele momento ele está fazendo uma criatura que seria sua imagem e semelhança. É uma tarefa de tal forma significativa que ele tem que botar as próprias mãos, mesmo sendo Deus. Ele poderia mandar, criatura podia mandar fazer isso, né? Pensando no sentido teológico da figura de Deus. Não é? Ele fez. Segunda coisa, ele põe esse homem para dormir, saca deste homem uma costela e faz uma mulher. Ele também fez. Ele não mandou esse homem dormir, mandou sacar uma costela. Notem que lição fantástica para os líderes que estão nos ouvindo aqui, na sua empresa. Não sonegue. Não tem aquele líder que nunca vai na empresa, que todo mundo está trabalhando, ele está pescando. E ele fica postando na internet que está pescando, enquanto todo mundo ralando para ele pescar ali. Não existe isso. Entende? As pessoas estão percebendo, elas estão te acompanhando.
Entende? Não tem isso. O tempo da escravidão passou. Eu tenho que fazer alguma coisa que de alguma forma impacte a vida das pessoas. E a terceira coisa que ele faz, ele constrói o meio ambiente com as próprias mãos. Né? Daí para frente, as lendas do mundo antigo, todas elas, tanto faz a lenda do Gênesis como as outras lendas das outras mitologias, elas vão se cruzando. Não é? Posso emendar uma coisa de mitologia grega aqui? Claro. Assim, na mitologia grega, o que acontece? Os Zeus, depois da briga dos titãs, que na mitologia no começo são os titãs, não é verdade? Depois aparece Paralamas, Barão Vermelho e tal, mas no começo eram só titãs, não é? Os titãs, eles são vencidos por Zeus, na verdade Zeus constrói a terra e ele coloca tudo que tem na terra, ele coloca dentro da terra. Chegou um dia que os homens e os animais teriam que sair do fundo da terra, veja que a metáfora da caverna do Platão é igual. Eles tinham que sair dali para vir para a luz, para vir para a crosta terrestre. E ele encomenda essa tarefa de distribuir qualidades e defeitos a 2 irmãos, o Prometeu e o Epimeteu. Esses 2 irmãos iriam distribuir qualidades e defeitos, mas ele faz um alerta a Zeus. Não deem aos homens a inteligência, que é o comer a árvore do fruto da árvore. Não dê a inteligência, porque como eles se parecem com os deuses, eles serão deuses se eles entrarem com isso. Como o Prometeu tinha raiva dos Zeus por conta do pai dele, que era o Jápeto, o que ele faz? Ele vai à carruagem de Apolo, que é o deus da luz, né, deus da inteligência, deus da beleza. A carruagem de Apolo circunda na terra, trazendo o amanhecer. Na frente da carruagem do Apolo vai a deusa Aurora, jogando pétalas de rosa, por isso que nascer do sol é rosa e avermelhado. Vem as ninfazoras, que representam as estações do ano. O Apolo trazendo a luz e atrás o deus crepúsculo. Não é? Aí o que acontece? Ele vem trazendo, ele rouba do Apolo o conhecimento do fogo e dá de presente aos homens. E os homens então ficam inteligentes. Zeus, obviamente, sabe disso, porque ele sabia de tudo. E Zeus pune Prometeu, acorrentando Prometeu no alto do Cáucaso, e dá a ele um martírio. Você vai passar o resto da vida acorrentado e durante o dia uma águia vai comer seu fígado. Daí vem a expressão comer o fígado de alguém. Fulano vai comer meu fígado, porque essa é a praga do Prometeu, do Zeus sobre Prometeu. E aí ele come o fígado. À noite essa águia voa, o fígado refaz. Então esse martírio não acaba, porque no outro dia ela volta para comer o fígado que está inteiro de novo. Assim foi por 300 anos, até que um dos 12 trabalhos do Hércules é matar esta águia. Mas ele não se vinga apenas do Prometeu, ele se vinga também do irmão do Prometeu, o Epimeteu, que obviamente não tinha feito nada. Prometeu disse, não aceite nenhum presente de Zeus, ele vai se vingar de você. E ele manda para Epimeteu a Pandora, que na mitologia é mãe natureza. A Pandora traz consigo um vaso, que a gente fala caixa de Pandora, mas originalmente um vaso com a tampa solta. Mas vamos pensar em caixa para todo mundo que está nos ouvindo poder ficar na mesma página. Ela traz uma caixa com a tampa solta. E Zeus Ladino disse, eu vou te dar esta caixa, a tampa solta, mas você não abra. Mulheres que estão me ouvindo, me desculpe. Ele deu uma caixa com a tampa solta para uma mulher e disse, não abra. Na verdade, a curiosidade foi tomando conta dela, vai, eu abro só um pouquinho, olho e fecho. O que tem? Desculpem, meninas, mas a mitologia é assim. E ela falou assim, quer saber? Eu vou olhar. Quando ela abre, bum, um monte de coisa está dentro da caixa. E essas coisas vão saindo, né? E o que estava dentro da caixa da Pandora? Todos os vícios da humanidade. A inveja, o ódio, a ganância. Olha como é a árvore do conhecimento, é igual à mitologia. Sai tudo dali. Quando a Pandora viu que o que é que estava saindo, ela não fez por mal. Ela fez por curiosidade. Ela corre e senta na caixa e tampa. Quando uma coisa vai sair, bate na tampa. Ela falou, pelo menos alguma coisa eu tranquei na caixa. E ela trancou mesmo. A esperança estava lá no fundo. Quando a esperança foi sair, a Pandora trancou. E é por isso que a gente fica esperando as coisas acontecerem. E é por isso que a esperança nos move para frente. Porque você senão chamaria encontrança, né? Já chegança. Chama esperança para você esperar, para você ter fé, para você acreditar que as coisas vão melhorar lá na frente. Então, note como as mitologias se cruzam e veja como isso explica muito. Então, para que foi dado o fogo para nós? Para que a gente possa construir a nossa vida. Então, não culpe ninguém. A vida não deve nada para você. Você quer ser um bom empresário, um bom empreendedor? Não culpe a vida. A vida não te deve nada. Se as coisas não estão boas, façam as coisas acontecerem. Se esse caminho que você pegou não é um bom caminho, mude de caminho. Se a área que você escolheu não é aquela área, mude de área. Agora, não fique culpando a chuva. Quando chover, dance na chuva. E quando tiver sol, bronzeie-se. Olha aí. É isso aí. Bom, continua aqui, João. Vai lá. Desculpe a minha empolgação, eu começo a falar. E se deixar, a gente fica ouvindo aqui o dia inteiro, né? Somos admiradores. Mas de tudo que a gente fala, eu vejo que sempre tem a tomada de decisão do ser humano. Sim. E, inclusive, num livro, você explora a diferença da tomada de decisão de um pessimista, de um otimista e de um realista.
Se pudesse também. Sim, na verdade, essa é uma fábula quase que milenar. Na verdade, dizem que. Vou contar uma coisa antes de contar isso aí para vocês. Não sei se eu ainda estou no tempo, tenho tempo para ainda tem falar. 10 minutos ainda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o Cristóvão Colombo resolveu que ele ia encontrar uma rota marítima para as Índias, né? Só para colocar as pessoas na mesma página, existia uma rota para as Índias já. Era a Rota da Seda. Só que essa rota, ela passava pelo mar Mediterrâneo. Vamos lembrar que não tinha o Canal do Suez. Ela passava pelo Mediterrâneo, ela entrava na terra, caía no Mar Vermelho, aí descia a Arábia Saudita, Iêmen, que a gente chama de Iêmen hoje, né? E aí do lado de lá as Índias. Não é verdade? Só que pagava imposto. E quem dominava o Mediterrâneo era a República de Veneza. Os Doges de Veneza dominavam o Mediterrâneo. Então o que acontecia? Era caro isso. Eles não queriam descobrir uma rota marítima porque eles queriam ser legais. Eles queriam descobrir uma rota marítima para pagar menos impostos. Sonegação Para começou lá pagar atrás. menos impostos, porque nenhum empreendedor aguenta pagar tanto imposto dessa maneira. Vamos lembrar que o Tiradentes morreu porque ele não aceitava 20%, coitado do Tiradentes. Ele não aceitava 20%. Não é verdade? Morreu à toa. Se a gente tivesse 20% hoje, se o nosso IVA fosse 20% e só o IVA, na verdade, não tivesse mais nada, só o IVA, com 20% para distribuir para todo mundo, não é verdade? A gente estava feliz na vida, é o que era antes. Era 20%, distribuía para tudo e dava. E o pessoal, o cara perdeu a cabeça, o cara foi enforcado por conta disso, João, coitado. quando o nosso cliente reclamar que paga muito imposto, vamos Pois lembrar é. de Tiradentes. Pois é, o cara morreu por 20. Veja só uma coisa. Eles queriam então descobrir uma rota marítima para as Índias. Olha como a história é interessante, olha como a gente é ignorante, como a história é construída, uma pessoa é construída com o trabalho de outra pessoa. Todo mundo fala do Cristóvão Colombo e da viagem do Colombo, mas as pessoas se esquecem de uma coisa interessante. Por que é que o Colombo entregou para o governo da Espanha, não é, o direito de fazer a viagem dele? Porque ele foi pedir financiamento para os reis católicos se Portugal dominava o mar. Portugal dominava o Atlântico. Não era a Espanha que dominava, era Portugal. Por que ele foi para os reis católicos? Vamos pensar que a Espanha não era unificada. A unificação da Espanha é século XIX. Né? Ele foi pedir para o reino de Castela e Leão. Não é verdade? Para o reino de Castela e Leão. É para esse reino que ele foi pedir. Né? Aragão, Castela e Leão, que era Fernando de Aragão, Isabel de Castela e o reinado de Leão era tudo isso. A Espanha é enorme, não é verdade? Mas vamos lembrar que lá embaixo, a Espanha que nós conhecemos estava dominada pelos mouros, que já tinham saído de Portugal. Mas eles ficam até quase o século XV ali. O que acontece Portugal é uma nação que tem a fronteira definida mais antiga do mundo. Nenhum país tem uma fronteira definida tão antiga quanto Portugal. Portugal tem a fronteira definida desde 1143. Portugal se torna independente em 1128 e ele tem a fronteira definida em 1143, quando os templários ajudam a tomar o sul de Portugal, que a gente chama de Algarve hoje. Algarve em árabe significa oeste, do oeste, não é? Ali era dos mouros. Eles expulsam os mouros até onde eles achavam que era suficiente. E eles voltaram para Espanha. Agora, repare, então, Portugal dominava aquilo ali. Inclusive, Portugal é uma nação templária. Né? É uma coisa que a gente também não aprende na escola. Portugal se tornou independente em 1128. Coincidentemente, 1128 é o ano que a Ordem dos Templários é reconhecida. Coincidentemente é reconhecida. Um dos templários originais é Dom Afonso, que é o primeiro rei de Portugal que lutou contra a mãe. Mas não importa, não estou aqui para dar aula de Portugal. O fato Portugal dominava o Atlântico já. Já dominava. Vamos lembrar que nós estamos aí na dinastia dos Avis, que é a segunda dinastia de Portugal. A gente já tinha o que a gente chama hoje, como se chamar de escola de Sagres. Eles já dominavam. Eles já tinham o arquipélago de Açores, da Madeira. Eles já se lançavam para o mar. Então Portugal seria o país correto para ele pedir. Por que Portugal negou? Isso é bacana. Quem era o rei de Portugal nessa época? Dom João II, que morreu em 1495. Dom João II já sabia qual era o caminho marítimo para as Índias. Por isso que ele sabia que o Colombo estava errado, navegando sempre a oeste. Ele já conhecia outro caminho. Ah, mas como você sabe que ele conhecia outro caminho? Ora, Bartolomeu Dias descobriu o Cabo da Boa Esperança em 1488. Vejam, Colombo chegou na América em 1492, só para pensar. Então, mas Colombo não sabia disso? Óbvio que não, isso era um segredo de Estado. Era um segredo de Estado. Tanto que ele chega e ele fala assim, eu descobri um lugar que não dá para passar. Chama Cabo das Tormentas. Dom João II diz negativo. Nós vamos chamar esse lugar de Cabo da Boa Esperança, que é como nós chamamos hoje. E isso aconteceu em 1488. Bom, quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas? 1494. Ora, o Colombo falou, eu vou sair navegando sempre a oeste.
E todo mundo falou, você não pode navegar sempre a oeste, porque o mundo é chato. Tem gente que acredita nisso até hoje, né? Só para ver que a única diferença entre a inteligência e a burrice é que a inteligência tem limite, a burrice não tem. Vejam, o cara saiu navegando e você vai cair num abismo. Você vai cair num abismo, não é? Aí ele disse, não, eu vou navegar, o mundo é como se fosse um ovo parado em pé. Eu vou navegar sempre pela casca do ovo, não é? Ele disse, mas o ovo não para em pé. E o Colombo disse, claro que para, não para, não para. E todo mundo apostou e ninguém conseguiu colocar um ovo em pé. O Colombo bateu o ovo. O ovo quebrou, fundindo o ovo, e o ovo ficou em pé. O Colombo falou, olha aí, um ovo em pé. Aí um gaiato disse, mas assim eu também coloco. Ele disse, então por que não colocou? Não, depois que eu coloquei é fácil. Depois que eu vejo uma coisa, não é verdade? Depois que eu vejo uma empresa dando sucesso, por que você não inventou? Por que você não montou a Apple? Por que não foi você que inventou a Apple? Por que não foi você que inventou a Microsoft? Não é verdade? Por que você não inventou todas as empresas legais que tem aqui em Maringá? Maringá é uma empresa que é uma cidade que é genial, não é verdade? Por que você não teve tantos empreendedores cá? Por que foi o Nugaroli a fazer o Eurogarden? Por que outra pessoa não fez o Eurogarden? Se tem gente tão rica quanto, por que não fez? Não é verdade? É isso, né? É o cara que puxa atrás de si. Em 1494, Dom João II assina o Tratado de Tordesilhas. Por que que ele assinou o Tratado de Tordesilhas se ele já sabia que tinha terra para cá? Porque ele também já sabia que tinha terra para cá. Por quê? Porque quando a gente lê o diário de viagem do Bartolomeu Dias, ele passou 3 dias no Brasil. Há 3 dias do Brasil ele passou. Está no diário de viagem dele. O que aconteceu? Ele assinou dizendo o seguinte, tudo bem, tudo que tiver a oeste deste marco é da Espanha. E tudo que tiver a leste é meu. O que estava a leste? As Índias, ele já sabia que tinha um caminho para lá. É só por isso que ele assinou. Na verdade, é só por isso que ele assinou o Tratado de Tordesilhas. Acontece que, na sequência, o que ele faria? Ele descobriria a rota marítima para as Índias, mas ele morre. 1495. Aí vem Dom Manuel Venturoso. Dom Manuel Venturoso, depois que toma conta do reino, impede esta tarefa para Vasco da Gama. Vasco da Gama viaja com o diário de quem? Viaja com o diário de Bartolomeu Dias. Quando ele passou na parte mais a oeste, passou a 3 dias do Brasil. E aí ele foi para as Índias. Quando ele voltou, ele falou assim, no mesmo marco onde ele disse, mais a oeste, eu vi sinal de terra, pássaros e plantas aquáticas. O que ele faz na sequência? Encomenda a mesma viagem para Pedro Álvares Cabral e diz, quando você chegar num ponto mais a oeste, navegue mais um pouco. Ele navegou mais um pouco e tá aí o Brasil. É assim. Então, percebe que é uma pessoa, vocês não estão aqui à toa. Alguém trabalhou muito para que vocês chegassem aqui. Maringá é uma cidade linda, mas alguém veio aqui e derrubou árvore. Alguém veio aqui, pisou no barro. Alguém veio aqui, teve bicho, morreu de doença tropical. Nós temos que ser sempre gratos às pessoas que vieram transformar essa cidade aqui, que hoje é a melhor cidade para viver. Essas pessoas deram o sangue delas, a vida delas, o protagonismo delas, para que a gente chegasse a ser quem a gente é. Então você é empreendedor, quando você reclama da sua vida, pensa que alguém sofreu muito mais para que você está reclamando, chorando aí, sentado na sua cadeira, como as pessoas estão chorando hoje. É assim, simples assim. Entendido. Isso aí. Tem pergunta, João? Olha, Fácil, por favor. Eu vi um vídeo, acompanho o professor Nailor no Instagram. Eu não sei se eu consigo reproduzir aqui, Vamos lá, se eu me mas lembrar. acho que era alguma coisa que fazia uma reflexão, como uma ideia assim de autoajuda, assim, se você colocasse 3 mudanças na sua vida que você poderia depois avaliar, né, posteriormente, ou se você conseguisse voltar lá atrás e falar com você do passado, o que você mudaria? Então, eu acho que o professor Nailor faz muito esse trabalho com excelência, já inclusive nós o contratamos faz 1 ano e meio que ele deu um treinamento nesse sentido para a nossa equipe lá da Modus, dentro da Associação Comercial. Mas eu queria, por curiosidade, fazer essa pergunta para você, professor Nailor. Você mudaria alguma coisa? Em que sentido que poderia ser aplicado a si mesmo, isso que você consegue com maestria aí tá passando para nós aqui no caso? A única coisa que eu diria para mim, se eu puder, eu tenho uma foto, eu sempre falo às pessoas, dentro do meu escritório tem uma foto minha quando eu tinha 10 anos de idade. E é importante, aquela foto está num quadro grande, é um quadro assim, eu acho que 40 por 50, minha mãe mandou fazer, e é muito interessante isso, porque a coisa mais, eu tô com uma camisetinha muito velha, assim, que dá uma dimensão de quem eu era, e é bom eu não esquecer de quem eu era, mas minha mãe achou que aquela era a roupa mais, provavelmente devia ser a roupa mais bonita que eu tinha, para sair naquela foto para guardar. E o que eu estou fazendo? Eu estou segurando a antena da televisão. Olha que nível de pobreza. Porque a antena da televisão, a televisão era a coisa mais chique que a gente tinha na minha casa, seguido da máquina Singer.
Então minha mãe mandou segurar na torre de televisão, que era a antena de fora, assim, né? Eu tô segurando na torre e meus irmãos também. E ela tirou essa foto. Eu peguei essa foto depois, botei num quadro. E esse menino, com 10 anos, ele fica no meu escritório olhando para mim. Eu gosto de me lembrar daquele menino. Eu agradeço que aquele menino já lia, escrevia. Com 10 anos, eu já estava terminando o ciclo básico, né, da quarta série. Já estava terminando a quarta série. Provavelmente ele já tinha terminado a quarta série. A única coisa que eu dizia para ele, fique menos com raiva. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila. E quando eu falo, né, eu falo com rápido, não sei o que, eu sou italiano, assim, mas eu me enfurecia com coisas desnecessárias. Não é verdade? A raiva é um sentimento menor, o ódio é um sentimento menor, diminui você como pessoa. Não é verdade? Não. Diminui você como pessoa. E sem querer ser chato de novo, existem 7 pecados capitais, mas apenas 3 virtudes teologais. Não é verdade? Que é fé, esperança e caridade, ou amor. E as 3 virtudes são suficientes para suplantar 7 pecados. O que significa que invista seu tempo na virtude e não invista seu tempo no pecado. Né? Não sou pregador de nada, mas eu acho que é só para a gente entender que há uma lógica nisso aqui. Então, eu gastei tempo tendo raiva de pessoas. Eu gastei um tempo bom da minha vida me enfurecendo com coisas sobre as quais eu não tinha controle. Porque eu posso pegar um cavalo e puxar até a beira de um rio, mas eu não posso fazer esse cavalo beber água. Beber água é do cavalo. Então, não sofra por aquilo que você não pode mudar. Às vezes o empreendedor fala assim, eu não aguento meus funcionários. Tem 2 caminhos. Você muda seus funcionários, você treina seus funcionários. Se você não puder mudar seus funcionários treinando seus funcionários, você demite seus funcionários. Tem gente, todo mundo é certo para alguma coisa, mas às vezes a pessoa certa fazendo a coisa errada. Entende não? Eu não quero que ninguém vá para a rua, mas tem gente que não quer melhorar. Você investe na pessoa e a pessoa não quer melhorar. O papel de um empresário, de alguém que se interessa por pessoas, é oferecer treinamento continuado, melhoria, tanto de hard skill quanto soft skill. Mas tem gente que não quer, a pessoa é impermeável, não é verdade? Então eu sempre digo, não ajude quem precisa de ajuda, ajude quem quer ser ajudado. Se a pessoa não quer ser ajudada, não gaste seu verbo com ela. Na verdade, deixa que ela vai encontrar o caminho dela. Agora, eu não posso ficar martelando em cima daquela pessoa, querendo que aquela pessoa mude, se a pessoa não quer mudar. Porque mudar é da pessoa, não é de mim. Não é verdade? Às vezes a pessoa fica reclamando. O governo, não sei o quê, não sei o quê. Sabe o que você está fazendo? Porque o governo mudou. Se a reforma passar, vai mudar para todo mundo. Essa que é a grande verdade. Uns vão ser beneficiados, outros não, mas vai mudar para todo mundo. Então é o seguinte, dura lex é de lex. A lei é dura, mas é lei. Ou então você encontra um outro caminho. Então vai embora do Brasil. Não vai empreender em outro lugar, como muita gente foi embora do Brasil. Eu acho que no século XX, no século XXI, é o século de maior evasão de brasileiros do Brasil. Acho que em nenhum momento da história do Brasil, tantos brasileiros bons foram embora do Brasil. Mas é uma escolha sua ir embora. Eu conheço muitos países, muitos mesmo. Né? Por conta, inclusive, de correr, né? Eu corro provas de longa distância, maratona, né? Meia maratona, e eu viajo muito para fazer provas fora do Brasil. Acabei de chegar da França, fui atravessar o Mont Blanc e os 80 quilômetros do Mont Blanc. Antes fiz a maratona de Boston. E o que acontece? O que é isso? É um desafio pessoal. Me manter. Eu acredito em mente sã, em corpo são. Mas eu gosto de viver no Brasil. Eu fui à Suíça. Cara, não tem um lixo, não tem um lugar para uma lixeira. Não tem um lixo no chão. Não tem ninguém correndo, não tem ninguém atravessando fora da faixa. É um país extremamente organizado. Eu estudei no Canadá, extremamente organizado. Mas eu gosto do Brasil. Eu sou brasileiro, meu espírito é brasileiro. Eu acho que todas as minhas encarnações foram no Brasil. Eu devo ter sido mineiro numa época, eu devo ter sido paraibano em outra, eu devo ter sido baiano em outra. Eu tive o privilégio de nascer no Brasil, se é que existe isso, se é que é possível isso. Todas as vezes eu voltei no Brasil. Meu espírito é brasileiro, eu gosto aqui. Tem coisas que precisam mudar nessa terra? Tem, mas eu quero ajudar a mudar, meu papel. Elas não vão melhorar totalmente até a minha morte? Não, mas eu vou morrer ciente de que eu coloquei tijolos na construção de um país melhor. Todo mundo não pode ir embora. Alguém tem que ficar, não é nem que seja para pagar a luz, mas alguém tem que ficar. Eu escolhi ficar. Tá certo. Bom, caminhando para o fim, quais são os próximos projetos? O que a gente pode esperar agora do Nailor do futuro? Bom, eu vou continuar dando palestras e continuar ensinando. Hoje eu ensino, dou mais aula, sala de aula, mas eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Só que eu ensino outras pessoas fazerem outras coisas. Eu vou relançar. Eu já estou trabalhando em relançar meu primeiro livro de educação, Educação para a Felicidade. Eu estou reescrevendo ele, eu quero atualizar, porque eu acho que ele faz muito sentido, continua fazendo muito sentido. Foi meu maior sucesso editorial, vendi quase 70 mil exemplares. Para o Brasil, é muito, para quem não tem o apoio de uma grande editora, é muito. E eu vou correr ainda em setembro a Maratona de Berlim. Eu corri a Maratona de Boston em abril, corri o desafio, a travessia do
do Mont Blanc e agora vou correr a Maratona de Berlim em setembro e outras meias maratonas que vão acontecer por aí. Mas eu existo, o meu papel é continuar fazendo aquilo que eu faço, com o meu conhecimento, né, com o meu ensinamento, ajudar, dentro do possível, pessoas a se revelarem a si mesmas. É sempre isso que eu quero com os meus livros, é sempre isso que eu quero com as minhas palestras. Ajudar as pessoas a serem reveladas a elas mesmas. Eu não revelo pessoas, eu tento ajudar as pessoas a se revelarem, porque todo mundo tem alguma força muito boa dentro de si. O que a gente precisa, às vezes, é de uma faísca, de uma centelha divina para que essa coisa aflore. Todo mundo pode aflorar, né? Então eu acho que esse é o meu desejo. Nailor, para quem ainda não te segue, não te acompanha, como que te encontra? Das redes sociais, Nailor, Nailor, Nailor Marques Júnior. Eu tenho uma vida muito ativa no Instagram e no LinkedIn. Eu tenho perfis muito ativos no Instagram e no LinkedIn. Então, Nailor Marques Júnior. Se você colocar Nailor, talvez apareça Nailor Marques Novo, porque esse perfil no LinkedIn, no Instagram apareceu, porque eu tive minha conta roubada por um ano. Ela ficou fora do meu domínio por um ano, então eu abri um perfil novo chamado Nailor Marques Novo. Mas eu praticamente não estou usando esse perfil. É Nailor Marques Júnior e no LinkedIn também Nailor Marques Júnior. Por ali as pessoas me encontram, as pessoas podem me pedir direct para palestra, muita gente me contrata por ali. A pessoa entra no direct, ali no LinkedIn, e a pessoa, pô, queria que... Muita gente ouve e fala assim, putz, queria que você falasse isso para as pessoas que trabalham na minha empresa. É a coisa que eu mais ouço, né? Queria que você falasse isso para as pessoas que trabalham lá. Então, ali mesmo no Instagram ou no LinkedIn, as pessoas podem me encontrar e daí eu encaminho para a Silvana e a Silvana que faz essas Quais os principais temas, Nailor, que você costuma apresentar para as empresas? Eu trabalho com vendas, com liderança, com inteligência emocional, trabalho bastante. Protagonismo é um tema que eu tenho dado bastante, muito. Porque isso que nós falamos aqui tem muito a ver com protagonismo. Ser dono do seu próprio destino, ajudar a construir a sua vida. Eu tenho trabalhado muito com feedback, com comunicação, porque essa é a minha área. Tudo que diz respeito a soft skill, tudo que diz respeito a melhorar habilidades humanas, relacionamento humano. Tudo que diz respeito. Só que eu tenho uma coisa que eu acho que é diferente dos palestrantes convencionais. Eu não vou citar nomes aqui, mas pega grandes nomes aí, você contrata o cara para uma universidade, ele dá uma palestra. Se ele for depois para uma empresa de automóveis, ele vai dar a mesma palestra. Eu não. Né? Antes mesmo de vir aqui hoje, eu participei de um briefing, de um evento em Campinas. As pessoas dizem para mim quais são as dores. E eu construo o meu trabalho como foi com vocês. Vocês contaram quais eram as dores e eu construí o trabalho em cima daquilo. Tanto que eu sempre brinco que eu não sou palestrante, eu sou alfaiate. Eu tiro as suas medidas e construo uma roupa para você. Legal. É isso. Maravilha. Nailor. Obrigado, né? Parabéns muito pela... obrigado. Aqui tivemos que bom. Um bate-papo de alto nível. Muito bom. E pro pessoal aí que nos acompanhou, depois quiser fazer contato conosco, nós temos os grupos de WhatsApp, estamos construindo uma plataforma, ali são mais de 1.500 empresários só na cidade de Maringá, né? E a gente passa mais detalhes, né, Tadeu, do que tem por Em breve vai vir notícias do parceiro de negócio, PNM. Em breve se surpreenderão. Vamos melhorar o nível de Maringá, essa questão de relacionamento entre os empresários. Maravilha. Nailor, Então é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Pessoal que nos assiste, que nos acompanha, tá aqui no YouTube. Vai lá no sininho, segue a gente. Nos siga no Instagram também. Grande abraço. Valeu. Muito obrigado.